Muitas pessoas na internet falando que se libertaram do narcisista. E quando eu comecei a estudar sobre o assunto, eu não entendia. Eu pensava, nossa, eu custando a sair daqui e tanta gente postando que conseguiu, né, que tá em paz e tal. Só que no meio desse processo, eu conheci uma pessoa que ela teve que mudar de cidade. E eu sempre falei, eu não mudo de cidade para beneficiar ninguém. Se tiver que sair alguém, que seja ele, eu não vou sair. Mas eu não imaginava o inferno que seria. Porque assim, o narcisista, ele nunca, ele vai concordar em perder. E nós que estávamos nos relacionando com ele, o que acontece? Ele se alimenta das nossas reações. Quando eu descobri isso, eu fiquei indignada, muito indignada, que eu pensava, gente, mas que pessoa atormentada é essa que me causa reação negativa e se alimenta disso? E essa semana passada, eu estava em casa e assim, eu tenho muita facilidade em acessar a memória, muita mesmo. E como eu tenho uma ligação espiritual muito grande com Deus, isso me ajuda muito. E me veio uma lembrança sobre um evento que eu participei com meu filho mais velho, que ele participou de uma prova, né, de laço, e ele participou com mais de 15 pessoas que treinavam há muito tempo. Ele tinha apenas 6 meses, 18 anos, se não me engano, era novo, e participava ali dessa prova. E ele ganhou em primeiro lugar. Pensa a minha alegria de saber que o meu filho, no meio de tanta gente experiente, de tanta gente que estava treinando há muitos anos, consegui ganhar o primeiro lugar numa prova, que não era uma provinha qualquer, é uma prova que tem todo mês, todos os anos, se não me engano, de fevereiro a novembro. Eu sei que são 9 etapas, todo mês tem uma etapa. E ele participou e ganhou em primeiro lugar. E eu me lembro como se fosse hoje, que a hora que anunciou que ele era o campeão, eu saí de onde eu estava, passei por trás, na entrada lá da arena, e fui abraçar ele. E eu sou muito mole. Eu choro de raiva, eu choro de alegria, eu choro de tristeza, choro de ansiedade, sabe? Eu não posso estar assim, sobrecarregada com algum tipo de sentimento que eu tenho que chorar para aliviar. E nesse dia eu estava transbordando, porque não era fácil manter ele nesse treinamento, né? Levar ele nos lugares era muito difícil. E na época eu estava casada. E eu me lembro que eu abracei ele e chorei muito. E aí ele saiu e falou, mãe, fica aí que eu vou lá tirar as fotos e tudo, né, na premiação. E nisso a pessoa chegou para mim e falou assim, para de chorar, precisa disso não. E assim, na hora, eu estava tão anestesiada pela alegria que eu nem dei confiança. Assim, falei para ele com todo carinho para ele ir para algum lugar, sabe? Que não pode falar aqui. Mas eu falei para ele, vai para esse lugar, deixa eu sentir, eu sei o que eu tô sentindo. E naquele momento ali para mim não foi nada. Só que depois, o tempo foi passando e outras situações se repetiram. Ou seja, ele se alimentava de quando eu estava triste. Era insuportável para ele me ver alegre. E depois eu comecei a perceber essas atitudes, né? E tipo assim, eu me lembro nitidamente de situações que eu vivi em que eu me alegrei muito, porque eu sou geminiana pura, então eu sou intensa demais, eu sinto com a alma. E em várias situações ele falava para mim, não precisa disso. Nossa, pra que isso? Não é tão difícil conseguir. E eu falava, pode não ser tão difícil conseguir, mas pra mim é uma vitória. Então assim, o narcisista, ele vai se alimentar da sua tristeza, da sua raiva, do seu ódio, da sua indignação. Hoje eu falo assim, nem acho graça, mas também não tenho sentimento nenhum a respeito. Mas pensa que mente perturbada a pessoa ter que te fazer raiva para conseguir se sentir bem. E nem é se sentir feliz, não. É
se sentir bem por estar te causando algo ruim. E esse dia da prova eu fiquei super feliz, comemorei, gritei, chorei mesmo, porque eu, como mãe, eu me permiti fazer isso mesmo. Porque até hoje meus filhos são o que eu tenho na vida, então não tenho limitação de sentimento com realizações deles. Mas enfim, com o tempo isso foi piorando, com o tempo isso foi me diminuindo. Com o tempo, eu já tinha medo de ficar alegre porque eu não sabia o que viria da boca dele. Com o tempo, eu fui me escondendo. Mesmo que eu conseguisse alguma coisa boa pra mim, eu ficava calada. Por quê? Porque eu pensava, se eu falar, vai vir uma palavra de negação, vai vir uma palavra de peso, vai me entristecer. Então é melhor eu não falar nada. Só que isso é muito mais pesado. Por quê? Porque eu me escondi, eu me diminuí, eu apaguei minha identidade para que ele ficasse confortável. E na terapia, uma das coisas essenciais é você não se diminuir para deixar ninguém confortável. Porque enquanto você faz isso, é você quem adoece. E bem, o tempo passou. Quando eu decidi me divorciar, eu fiz terapia. Muito tempo, até hoje eu tenho contato com essa terapeuta, minha terapeuta preferida. E assim, eu quero deixar para vocês o seguinte: busquem ajuda. Se eu tivesse tido uma ajuda, mas durante o processo da descoberta, talvez eu não teria sofrido tanto. Por quê? Porque eu fui orando, Deus foi me mostrando, eu fui enxergando verdadeiramente quem que era, Deus foi me dando estratégias para lidar. E eu consegui sair viva do relacionamento. Inteira? Não. Saí em cacos. Saí quebrada, saí moída, saí destruída, saí sem identidade própria, saí sem autoestima, saí sem perspectiva de futuro. Mas hoje eu tô aqui falando para você. Procure ajuda. Se você não achar ninguém, me procura que eu te ajudo nesse processo. É adoecedor a dinâmica deles, adoecedora. E eles fazem tudo estrategicamente planejado. Eles não vão fazer nada por um acaso, eles não vão fazer nada aleatoriamente, tipo, eu fiz sem querer. Não fez. Ele te estudou, ele te observou, ele observou suas atitudes, seu comportamento, suas reações, para usar isso tudo contra você. Então, se você sabe de alguém que está numa situação dessa, se você está numa situação dessa, procure ajuda. Não passe esse processo sozinha. Eu tive força, porque eu sempre fui uma pessoa de muita força, de muita fé, mesmo sem saber. Comigo é assim, ou eu enfrento, eu não corro. Por isso eu consegui sair. Mas tem pessoas que não vão conseguir sair. Minha mãe, por exemplo, não conseguiu sair, foi até morrer. Então, assim, não fique nessa jornada sozinho. Busque ajuda.